Você sabia que estresse te engorda? É isso mesmo que você ouviu. E não são só por mecanismos emocionais, mas também por mecanismos hormonais. E o estresse aumenta a chance de você ter vários tipos de doença, como infarto, derrame, Alzheimer, outros tipos de demência, até cânceres, né? Fora as doenças emocionais relacionadas a essa grande carga de estresse que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas, Renata, por que a gente tem esse danado do estresse? Então, se a gente olhar para os nossos antepassados, uma época lá que a gente vivia da caça e da pesca, vamos pensar se aparecesse um leão na nossa frente. O nosso corpo, como defesa, lançava do nosso sangue o cortisol. O cortisol é um hormônio de luta ou fuga, porque ou ele lutava contra aquele leão, ou fugia, ou ele morreria. Então isso permitiu que a nossa espécie se mantivesse no mundo, né? Mas o que acontece nos dias de hoje? Como que a gente lida com esse estresse, né? Esse é um assunto que a gente vai discutir hoje. E outra coisa, vamos pensar por outro lado. Como eu posso engordar alguém? Vocês já pensaram nisso? Então, como médica, mesmo que uma pessoa coma exatamente a mesma coisa e mantenha o mesmo nível de atividade física, se eu administrar altas doses de corticoide, prednisona, dexametasona por longos períodos, eu vou engordar aquela pessoa. Você já deve conhecer alguém, que seja porque tinha uma doença autoimune, tinha um problema de reumatismo, precisou usar corticoides em altas doses e engordou. E engorda principalmente aonde? No abdômen, na barriga, nas costas, em locais que tem muito a ver com a resistência à insulina. Porque todas as vezes que a gente tem um pico de estresse, o nosso corpo ativa dois tipos de sistema nervoso. O sistema nervoso simpático, que vai liberar adrenalina e noradrenalina, sabe? Faz nosso coração disparar, mas as nossas pupilas mudarem, mas vai ativar também o nosso sistema nervoso parasimpático, que, por exemplo, vai parar a nossa digestão e vai aumentar a quantidade de cortisol no sangue. Esse hormônio que eu tô contando aqui para vocês. Esse cortisol, ele é essencial para a vida. É um hormônio que eu não tenho como viver sem ele. E numa situação de estresse, a função dele também é aumentar a minha glicose no sangue. Que se for um estresse passageiro, tudo bem, eu vou usar aquela glicose como fonte de energia. Mas para e pensa se eu vivo constantemente estressada. Eu vou ter uma glicose, eu não vou usá-la como fonte de energia, eu vou aumentar a minha insulina, que cronicamente, eu vivendo cronicamente estressado, eu vou estar cronicamente aumentando essa insulina, criando, como eu já falei para vocês, um estado de resistência à insulina, ou perpetuando um quadro que já existia. E o que a insulina faz? Ele é um ótimo hormônio, mas que se ele estiver constantemente alto, ele vai manter o meu estado em modo armazenamento, então ele vai impedir que eu gaste os meus estoques de gordura e vai favorecer o meu corpo a usar aquela glicose que estava solta no sangue e eu não utilizei como fonte de energia, estocá-la em forma de gordura. Então por aí vocês já estão vendo que o cortisol ele é essencial para a vida. O que está acontecendo nos dias de hoje, como nós estamos modulando as nossas respostas ao estresse, que é o grande problema, mas que dá pra gente mudar, não é? Então, como ele é um mecanismo de luta ou fuga, ele está relacionado à nossa sobrevivência. Mas na maioria nos dias de hoje, nós estamos dando altos gatilhos de estresse, não é por conta de sobrevivência. É um estresse do tipo, me desentendi no trânsito, briguei no trabalho, discuti com o marido, o filho não fez o que eu queria, aconteceu uma dívida ali que eu não estava esperando. E a gente tem mantido níveis de cortisol altos o tempo inteiro no sangue. E isso está sendo extremamente prejudicial ao nosso corpo. E como eu já disse para vocês e expliquei anteriormente, está nos inflamando, nos engordando, piorando a nossa resistência à insulina, né? E o mecanismo hormonal, o mecanismo emocional, desculpa. O mecanismo emocional é porque o nosso cérebro, ele está sempre, como eu disse em vocês, em busca de situações de conforto.
E aí, se você já ensinou o seu cérebro por mecanismos prévios, que quando você estava estressada e você comia, você dava uma discreta relaxada. Que você estava cansada, você comia e relaxava. Você tinha tido um dia esgotante, você comia e aparentemente relaxava. E por que isso tudo acontece? Porque o comer, principalmente de alimentos ricos em carboidratos refinados, ou aquela mistura de gordura hidrogenada com carboidrato, ou glutamato monossódico, vai ativar áreas cerebrais de prazer. E essas áreas de prazer e até de liberação de dopamina nos deixam viciados nesses circuitos. Então, qual seria o mais racional? É que se eu estou cansado, eu fosse descansar. Eu estou estressado, eu fosse fazer alguma atividade, meditar. Mas o meu cérebro procura ali o circuito mais rápido. E enquanto eu não tirar ele desse ciclo vicioso, pense numa pessoa que bebe. Ela bebe para desestressar, ela bebe para ficar mais extrovertida, ela bebe para ficar mais alegre. Só que quanto mais ela se mantém naquele circuito, mais ela vai achar que a bebida vai resolver a curto prazo aquela situação. E a gente pode também fazer isso com comida, não é? E às vezes a gente está emaranhado nesse sistema e precisa sair dele. E Renata, então como baixar o meu cortisol? O que eu posso fazer? Primeira coisa, tentar resolver o problema estressor. Você está infeliz no seu emprego? Então, será que você tá no seu potencial? Será que você tem a oportunidade de se organizar para depois mudar? Será que você pode melhorar na sua família para que gere menos situações de conflito, né? Como você pode organizar o seu ambiente familiar para que gere menos conflitos? Renata, mas eu tenho depressão, eu tenho uma ansiedade que eu precisei de medicações. Pessoal, assim, tudo bem. Eu acho que todos nós podemos um dia precisar de alguma medicação. Isso não é um problema. A gente só não pode achar que eu tenho que delegar a minha vida, a responsabilidade da minha cura a um remédio. A responsabilidade é minha. E quando eu tenho essa noção que eu posso mudar, que eu sou responsável pela minha vida, tudo é transformador dentro da minha mente. Porque eu assumo a liderança da minha mudança. Eu assumo a liderança de que quem manda na minha mente sou eu, inclusive dos meus pensamentos, tá? Coisas que podem ajudar muito, e não é coisa que a Renata tirou da cabeça dela, de jeito nenhum. Tem muito embasamento científico. Meditação. Eu gosto muito de aplicativos, tá? Que ensinam a gente sobre o mindfulness. O mindfulness é uma técnica de atenção plena, porque nos dias de hoje a gente está vivendo com pensamentos no futuro. A gente está deixando de ficar no presente e mantendo nossos pensamentos no futuro. Mas o que acontece quando eu mantenho meus pensamentos no futuro? Primeiro, eu não estou concentrada no presente. Aí muitas pessoas falam, mas Renata, eu estou muito esquecida. Aí você vai olhar e essa pessoa está com a mente frequentemente no futuro. Realmente ela vai ficar esquecida, ela não estava ali na hora que ela estava fazendo aquelas coisas, né? E trazer essa atenção plena diminui essa ansiedade, porque ela te tira do futuro, ela te traz pro presente, porque é aqui que você tem domínio das coisas, é aqui que você pode mudar alguma coisa, tá? Outras coisas, sono de qualidade. Todos nós precisamos, em média, 7 horas e meia, alguns 8 horas de sono à noite, por dia, num ambiente calmo, relaxado. Eu vou falar nas horas, na aulinha pequenininha, aulinha de sono, tá bom? Exercício físico, que libera milhares de neurotransmissores de prazer, tá? Mais de 300 neurotransmissores, e pode te ajudar muito a diminuir a sua ansiedade e seu estresse. Chás, tem tantos chás com propriedades mais calmantes, diminuir a cafeína depois de 3, 4 horas da tarde, aumentar chás calmante, camomila, valeriana. Então tem muitos chazinhos bons, maracujá, até suplementos às vezes eu uso, como triptofano, mas enfim, são medidas de higiene que a gente precisa fazer com a nossa mente, trabalhar a nossa mente para que a gente realmente tenha qualidade de vida e pare de deixar o estresse nos engordar cada vez mais.